Me passou aqui que Kelly. Kelly, você está aí? Kelly parece que teve um problema técnico, o Google me avisou aqui. Mas se alguém conhece a Kelly, pede para ela entrar para mim, para a gente ver, acompanhar ela e ver o que está acontecendo com ela, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, hoje a gente vai avançar um passo aí, né? Porque entender, assim, que raça foi inventada, mas ainda não responde uma pergunta fundamental, né? Como essa lógica racial foi organizada dentro do Brasil? Como que isso foi recebido aqui no Brasil e foi organizado? Ah, joia, Luísa, faz isso mesmo. Se você cair, volta aí, tá bom? Então, a pergunta central que a gente precisa fazer é essa, né? Como o Brasil aprendeu a pensar racialmente, né? Como ele se organizou em torno da raça. Então, existe um momento em que o Brasil aprende a pensar racialmente, né? E isso muda tudo, porque o problema não era apenas explorar pessoas, era justificar essa exploração. Por que a gente está explorando esse tipo, ou essas populações, né? Que aí, inicialmente com as indígenas e depois, muito fortemente, com as africanas, né? Por que essas populações, né? Então, não bastava escravizar, era preciso construir uma explicação que tornasse a violência aceitável, natural, naturalizada. Ninguém se dói com essa violência, né? E essa lógica, a exploração está no sangue brasileiro, assim. Explorar o outro, né? Está no sangue, está na essência do nascimento, da constituição da nossa sociedade brasileira, né? E é aqui que o Brasil encontra a Europa. A Europa do século XIX, ela já vinha produzindo aí teorias para classificar o mundo. E aí fazia essa separação, quem era civilizado, quem era selvagem, quem era humano, menos humano, branco, não branco. A raça passa a funcionar como uma espécie de régua da humanidade, né? Então, quanto mais próximo da branquitude europeia, mais próximo da ideia de civilização. Quanto mais distante, mais associado ao atraso e à barbárie e à inferiorização. Pessoal, deixa eu só fazer, agora é 2h37, e lembra do nosso combinado? Que a gente só vai permitir entrada até as 2h30. Então, agora eu vou tirar aqui, vou restringir a entrada. Tá bom? Aquilo que é combinado não sai caro. Pronto. Então, quanto mais distante, mais associado ao atraso, à barbárie e à inferiorização. E aqui, Aníbal Quijano, que é um estudioso aqui da América Latina, ele chama isso de colonialidade do poder, né? Ou seja, a raça se torna um critério de organização do mundo moderno. E isso é muito importante a gente entender, porque a colonização não dominou apenas território.
ela também ensinou modos de pensar. Ó, o Google tem uma coisa: quem entra consegue voltar. É só quem vai entrar pela primeira vez que não vai restringir. Se porventura alguém aqui cair, né? Foi a pergunta, e não conseguir entrar, chama no Zap. E aí, Carol, eu sei que você está com dificuldade, você me ajuda a olhar lá no Zap, por favor, se alguém. Deixa eu colocar a Ana também como admin, só. Aí. E aí, Ana, se você puder ir acompanhando o Zap, se alguém cair e não conseguir voltar, mas já é muito comum do Google permitir quem já entrou. Ele entende que é isso, né? Algum problema de internet. Você entrou uma vez, caiu, ele já deixa você entrar automático. É só a primeira entrada que é restringida. Bom, então vamos seguir. Então, isso é muito importante, porque a colonização não dominou apenas o território. A colonização, ela também ensinou modos de pensar. E a gente tem muito orgulho, às vezes, e acha que a gente pensa por si próprio, né? Mas a gente entrou nesse mundo de paraquedas, nós nascemos em determinado tempo, em determinada época, em que o pensamento humano e que está vigente, foi construído aí sociohistoricamente, está funcionando plenamente e você vai ser inserido, a sua consciência vai ser inserida nesse tempo e nesse pensamento sociohistórico aí. Tá? Então, muitas das vezes a gente não está pensando por si só, a gente está pensando em torno do nosso tempo, né? Aquilo que o nosso tempo está pensando, a gente tende a pensar também. E o Brasil aprende profundamente, foi algo que o Brasil mergulhou, foi nessa lógica, né, racial aí. Porque a raça ela virou um problema. Né? Imagina, o Brasil foi o país que mais traficou negros da África. Né? Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, só para fechar, se você quiser falar, só levanta a sua mão, a gente vai organizando as falas, tá bom? Então, ele se viu ali no período pré-abolição extremamente negro. Foi o país que mais traficou negros, né, na América Latina. Então, próximo à abolição, isso foi, assim, um problema geral pensado pelos políticos, pensado pelos teóricos, pelos intelectuais brasileiros da época, o que se iria fazer com essa população que estaria sendo solta, né? Foi objeto de estudo o tempo todo. Então, o Brasil, ele queria ser moderno, ele queria ser civilizado, ele queria ser visto como uma nação avançada, só que era um país extremamente negro. Olha, esse só é que é um pensamento racial de que o negro era inferior ao branco. Então, no século XIX aqui no Brasil, não se tinha universidades como se tem nos dias de hoje, né? A elite brasileira mandava os seus filhos, muitas vezes, estudar na Europa mesmo, e aprender esses ensinamentos todos lá, na fonte, ia beber com os teóricos lá, né, na fonte sobre isso. E aí o Brasil também já era mestiço por causa do estupro da Casa Grande, do senhor da Casa Grande, e aí quem já leu o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que é um livro que dobra o estômago, né? É difícil de ler, pelo menos eu senti uma dificuldade, porque Gilberto Freire é muito nojento,
E eu falo nojento pelo seguinte, não tem receio de... Não estou fazendo um anacronismo, ou posso até estar fazendo um anacronismo, que é analisar Gilberto Freire com a mente de hoje. Mas uma pessoa que escreve nas páginas do seu livro que mulher branca é para casar, preta é para F. Eu acho que nem naquela época isso deveria ser aceitável, né? E é um livro que foi consumido academicamente muito. O pensamento social brasileiro foi construído acerca de Gilberto Freire, né? Quem vai estudar o patriarcalismo brasileiro, estuda Gilberto Freire. Então, é nojento, é nojento. E ele falava que não era estupro, né? Ele suavizava as violências da Casa Grande e falava que as mulheres que se jogavam, né? As mulheres negras se jogavam no colo dos seus senhores. Olha para você ver. Que coisa nojenta. Então, o país era um país mestiço por causa dos estupros, né? Era um país indígena e era um país marcado pela escravização. Então, surge uma tensão. Como construir uma nação branca em um país racialmente negro, miscigenado, né? Em um país cheio de africanos, de diaspóricos e de miscigenados. Essa pergunta organiza grande parte da história brasileira depois da escravidão. Porque a elite brasileira não queria apenas independência política, né? Ser independente de Portugal, que foi, né? Mas ele queria também um reconhecimento internacional, ele queria parecer Europa. E esse não foi um sentimento só do Brasil, né? A Argentina também teve um pensamento muito parecido com o brasileiro. E lá a política do branqueamento também foi muito severa. Existem negros na Argentina, mas são negros muito silenciados, pouco se fala. Então, abre-se margem para pessoas. Tem gente querendo entrar, e eu estou imaginando que a gente que não entrou ainda, se porventura alguém que já tiver entrado, a Carol, olha para mim, por favor, se vai surgir alguma mensagem, tá bom? Então, o Brasil queria parecer Europa, e a Argentina também fez isso, né? Hoje, a Argentina, porque é o discurso dominante que impera no tempo, e o discurso dominante da Argentina é que lá não existe negro, né? Mas tem. Lá tem negros, mas eles são muito abafados, mais do que no Brasil, né? E é exatamente aqui que o racismo brasileiro ganha a sua forma própria. O Brasil, ele não copia exatamente da Europa, né? Ele adapta. Eu não sei se vocês se lembram do que a gente trouxe semana passada, mas tinha uma teoria que dizia que negros eram degenerados, que miscigenados eram degenerados. O que seria degenerados? Perigosos. Pessoas extremamente não confiáveis, muito perigosos, né? E aí o Brasil foi na contramão, ele não copiou essa ideia. Ele falou, não, é aí que nós vamos investir, é na miscigenação, né? Então, o Brasil não copia a Europa de forma simples, ele vai adaptar ali as teorias para ser implementadas aqui. Porque aqui não era possível defender uma pureza racial absoluta. A miscigenação já era realidade concreta, né? Então, o país reorganiza a lógica racial. Ao invés de negar a mistura, passa a usar a mistura como projeto nacional. A mestiçagem,
que é a mesma coisa que miscigenação, deixa de ser vista apenas como problema e passa a ser apresentada como a solução. Eu não trouxe aqui, mas muitos de vocês já devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, do quadro de Modesto Brocos, A Redenção de Cã. Alguém já ouviu falar? Só levantar a mão. Aí depois a gente comenta um pouco, quem quiser. Isso. Então, o quadro A Redenção de Cã é uma senhora negra, né, levantando as mãos para o céu, e a sua filha mestiça casa com um branco, e no colo da filha mestiça tem um bebê branco. João Batista de Lacerda leva esse quadro para o primeiro Congresso das Raças em Londres, para falar que o Brasil, em 100 anos, seria como a criança retratada no quadro, na imagem, né? Seria branco. Isso foi em 2011, quer dizer que 100 anos se deu em 2011. E aí, hoje, nós estamos em 2026. Em 2026, você olha para o Brasil é branco, totalmente branco, como Lacerda havia dito? Não, né? O Brasil não é totalmente branco. Na sua maioria, o Brasil continua sendo negro. Mas essa era a teoria da eugenia. A eugenia se baseia no estudo de que o gene branco, né, e é isso que fez também com que na Alemanha, Hitler, né, julgasse ali os judeus, e não só judeus, negros, né, para falar de raça pura, raça ariana pura. Porque os estudos da eugenia falavam que o branco ele tem um gene tão superior que ele tem a capacidade de clarear a raça humana. E aí a gente viu que essa teoria caiu por terra no Brasil, né? Não temos, depois de 100 anos, um Brasil branco como Lacerda, João Batista de Lacerda, diretor do Museu do Rio de Janeiro, na época, disse nessa convenção, né? Mas solução para quê? Né? A mestiçagem, ela deixa de ser vista como um problema e passa a ser vista como uma solução. Mas solução para quê? Né? Que tipo de solução é essa? É para aproximar o Brasil do ideal de branco europeu, que é o ideal que a gente tem no nosso imaginário. A gente tem no nosso imaginário um ideal de branco, que não condiz com a realidade, porque o branco brasileiro não é o branco europeu. A professora Lia Weiner Schuckmann, na sua tese de doutorado, ela fez um estudo aí sobre a branquitude, e ela tira dessa tese o livro, né, entre o branco, branquíssimo, entre o encardido, branco e o branquíssimo, né, onde ela vai mostrar que as famílias brasileiras e que o branco brasileiro não é esse branco europeu, e ela cria marcadores de brancura para definir o branquíssimo, né, aqueles que seriam definidos no pensamento social como branquíssimo. E aí esses marcadores de brancura são olho azul, louro, branco e tal. Mas, na sua maioria, o branco brasileiro é esse branco encardido, é o branco fruto da mestiçagem. Ou seja, numa banca de heteroidentificação, não vale uma pessoa falar que ela é negra porque a mãe ou o pai é negro. Porque numa família mestiça,
nascem brancos, numa família mestiça nascem negros, né? Aí vamos desmembrar a categoria racial, a identidade racial negra, né? Que é pretos e pardos. Então, numa família mestiça nascem brancos, numa família mestiça nascem pardos, numa família mestiça nascem pretos. Retintos, inclusive. Então, não vale você falar numa banca de heteroidentificação que você se vê como pardo porque seu pai é preto. Não. As bancas de heteroidentificação, só abrindo um parêntese aqui, elas existem por causa de uma discriminação, que aí eu vou trazer a contribuição do professor Rodrigo Ednilson, aqui da UFMG, que é referência em heteroidentificação, e ele fala que ele escreve 2 livros. Um é até uma pergunta: quem quer pode ser negro no Brasil? E esse pode ele coloca entre parênteses. Será que todo mundo no Brasil pode ser negro? Né? E aí ele vem trabalhar isso, né, de que não é todo mundo que é negro no Brasil só porque o Brasil é mestiço. No Brasil, essa discriminação, ela vem a partir do que ele foi trabalhar no segundo livro desse, que é a raça que os olhos veem. A discriminação acontece no olhar. Eu não preciso estar com um pai preto, uma mãe preta do lado, para as pessoas me discriminarem. Eu já ando na rua, lembra que a gente falou de alguém que bate o olho, vê um negro e muda de lado? Ali não está pedindo identidade, ali não está pedindo exame genético para ver quanto de negro você tem no sangue. Não é isso que gera discriminação no Brasil. E as cotas estão muito ligadas à discriminação, que faz com que pessoas negras, pretas, pardas, não consigam ter acesso a alguns lugares, principalmente lugares de poder. Que é conhecimento, é poder, né? Liderança, lugares de liderança são lugares de poder. Então, pessoas negras não conseguem acessar tais lugares, porque a raça que os olhos veem, você bate o olho em mim, vê que eu sou negra e logo já vem a discriminação. Vem a discriminação em me contratar, você não sente segurança ao me olhar, porque a raça que os seus olhos estão vendo está te mandando uma mensagem, ela não é confiável, ela pode ser perigosa, ela pode roubar. Então, pessoal, só trazendo a adenda aqui para a gente já começar a desconstruir também essa ideia das bancas, né? Que muita gente acha que pode recorrer a uma banca de heteroidentificação porque o pai ou a mãe é negro. No caso, seu pai ou sua mãe teria direito às cotas, mas você não, né? Você, a leitura que a sociedade, ao olhar para você, faz, não é uma leitura de uma pessoa negra, é uma pessoa é uma leitura de pessoa branca. E por isso você tem os privilégios que nós falamos na semana passada, no último encontro. A porta do banco não fecha para você, as pessoas não mudam de lado da rua porque você está vindo na direção delas, os seguranças das lojas não ficam te seguindo dentro da loja, porque os olhos que a raça que os olhos deles estão vendo não é uma raça que vai pedir com que eles sigam essa pessoa na loja. É uma raça liberada para transitar, que é a raça branca, raça social, né, gente? Vamos lembrar aí. Socialmente, a pessoa é liberada para transitar, não há preconceito. Então, não recorre à banca de heteroidentificação. Banca de heteroidentificação é para pessoas que sofrem discriminação. Né? Eu vou abrir, mas a gente está muito no inicinho dos nossos slides, e a gente tem muita coisa para a gente falar. Aí eu queria ver com vocês. A gente abre agora para um diálogo, mas eu acho que vai, né, a gente dialogando e mostrando slide, acho que vai levar mais tempo,
ou a gente fecha todos os slides e depois abre para fala. Até porque, para a gente parar de gravar e você poder falar com tranquilidade. Podemos fazer isso? E quem levanta a mão agora fica tipo o primeiro da fila no final. Alguém quer falar aí? Que ia falar alguma coisa? Pode falar. Alguém quer falar, Oi, Nailton? Fernanda, tudo bem? Aqui é a Madelane. Eu levantei a mão para falar, mas eu acho que é tranquilo mesmo a gente fazer conforme a sua proposta. Eu vou anotar a pergunta para não esquecer, tá bom? Isso, façam isso, por favor, tá bom? Tranquilo. Aí vocês já ficam na ordem. Fica, Madalena, pode deixar a mão levantada aí, que aí eu sei que você é a segunda, a quarta já. Eu sou a segunda, porque quando você falou, eu tirei a mãozinha. Mas aí você entrou na fila aqui agora como quarta. Já tinha outras pessoas. Eu perdi minha vez, de então. mão levantada. Vai estar tranquilo. Vamos seguindo, então. Então, para aproximar o país do ideal do branco europeu, é isso que aparece nos projetos de branqueamento, né? O Estado brasileiro ele incentiva a imigração europeia, e isso entra até na Constituição. A Constituição brasileira de 1937 é a Constituição mais preconceituosa, mais eugenista que tem, porque ela define quem são as pessoas que poderão passar pelos aeroportos brasileiros, né? E diz lá plenamente que africanos e asiáticos não eram, naquele momento, bem-vindos no Brasil. Isso estava na Constituição de 1937. 37 ou 34? Acho que é 37. Se tiver alguém do direito aí, pode me... Depois a gente pode ir dialogando. Mas é isso, gente. Inclusive, de tanta propaganda que o Brasil faz de si lá fora, que ele vende essa harmonia, né, de que o Brasil não tem preconceito, as raças aqui, racialmente, não tem discriminação, as pessoas andam tranquilamente, negros e brancos convivem tranquilamente. E aí chegou lá nos Estados Unidos, 37, né, Gabriel? Obrigada. E isso chegou lá nos Estados Unidos, e aí alguns negros americanos tentaram acessar o aeroporto aqui e foram deportados nesse período. E tem uma artista famosa que esteve aqui, ela estava com uma apresentação marcada no Brasil, e ela foi discriminada nesse período em um hotel. Foi algo assim noticiado na época muito forte. Então, para a gente ver como que o Brasil é muito hipócrita nas suas relações, né? Mostra para o mundo algo, mas aqui dentro é bem mais sério do que é mostrado lá. Então, o Estado brasileiro incentiva a imigração europeia, manda cartas para a Europa, pedindo que os europeus venham para o Brasil. Está aí a novela Terra Nostra, quem estiver assistindo vai ver muita similaridade, porque retrata um pouco desse período. Claro que a novela romantiza também, lembra a questão da harmonia. O Brasil investiu muito na propaganda de uma harmonia que não existe, né? Então, a novela pode mostrar uma certa harmonia que não condiz com a realidade de fato, né? Intelectuais defendem o embranquecimento da população. Então, ó, para você ver, o Estado ele manda cartas pedindo imigrantes europeus para vir para o Brasil. Intelectuais brasileiros defendem o embranquecimento da população e a mistura passa a ser vista como caminho para clarear a nação, né? Estava despejando 7 milhões de negros africanos depois da abolição. Como queria fazer? Vamos agora clarear. Sem política nenhuma, política de Estado nenhuma para essa população abolida. A Lei Áurea, ela foi uma das leis de abolição
no mundo mais simplista. É apenas 2 artigos. A partir de agora, está extinta a escravidão no Brasil, e o segundo artigo revoga-se todas as disposições em contrário. Nos Estados Unidos, por mais que lá é vendido que a situação dos negros americanos era pior, a Constituição concedia alguns direitos para essa população que estava sendo liberta. O Brasil não teve nenhuma política concedendo direitos a essa população, só que estava liberta, né? E como que essa pessoa que não recebia renda ia comer? Como que ela ia morar? Como que ela ia vestir? Como que ela ia viver? Ou seja, o Estado brasileiro, que vem de uma harmonia racial, estava jogando à míngua a população que enriqueceu esse país. Isso não era apenas estética, era projeto político, projeto de país, projeto de futuro. Deixa eu passar aqui. Eu acho que eu comi mosca e não havia passado. Então, a ciência entra em cena, né? Aqui entra a peça decisiva aqui, a ciência. O racismo, ele deixa de aparecer apenas como opinião, né? É uma discriminação de 1 para 1, e passa a ganhar aparência de verdade científica. E Foucault vem falar um pouquinho, né, da criação da verdade, né? Como que ele faz uma análise de como que a verdade é construída nos discursos, né? E principalmente na ciência, né? Aquilo que é verdade para um nem sempre é verdade para outro. E os regimes de verdade que Foucault mostra, né, que é um conjunto de falas assim para poder ganhar a narrativa social, beleza? Ela está envolta de poder, né? Então, quem produz verdade é quem tem o poder na mão, é que diz o que é verdade, o que não é. E aí vem medição de crânios, né? Teorias eugenistas, classificações humanas, medicina racial, e no Brasil a gente tem um cara que foi, assim, terrível na questão da medicina para esses estudos, que foi Nina Rodrigues, né? Também é outro que seus livros são indigestos de ler, muito indigestos. Para quem é negra, a gente consegue sentir na pele que ele está falando é da gente, é muito triste, muito triste. E eu falo na academia que às vezes alguns professores trazem alguns textos que doem na alma da gente. Eles não sentem a dor porque não se trata deles. Mas a gente sente a dor, porque a gente sabe de que aquele texto está tratando, né? E eles tratam de forma muito natural, porque eles estão no privilégio de não ser mencionados, de não ser tocados, de não ser estudados, e a gente está numa posição muito desprivilegiada e tem que ouvir aquilo às vezes calado, o que eu não aguento. Eu não escuto certos textos, eu não consigo passar por certos textos calada, né? Mas isso acontece com a gente na academia. Então, o negro passa a ser estudado como um problema nacional. E isso muda também as coisas. Porque quando a desigualdade ganha explicação científica, ela parece natural. Cara, é uma pessoa estudiosa falando isso, ganha autoridade. Não pode ser revogado que um intelectual está falando.
E isso vai até contra a própria ciência, né? Porque a ideia de ciência diz que ela pode ser superada. Para ser ciência, tem que ser superada, né? Alguém pode pegar aquilo, elaborar novas questões acerca daquilo e mostrar que aquilo não é bem desse jeito, né? Mas os intelectuais, e isso, gente, quanto professores, vamos guardar o nosso ego, porque isso cai na categoria docente de que ele é um intelectual e ele não pode ser revogado, que ele não aceita que nenhum estudante fale com ele diferente, porque ele estudou anos e anos e anos e anos, só ele é detentor da verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, né, acerca dos professores, acerca de nós mesmos. Que aquilo que a gente sabe é maior do que qualquer coisa. Não, não é. E a gente sabe que não é, né? Então, a violência deixa de ser percebida como violência, quando a gente naturaliza essas coisas. E passa a ser tratada como consequência normal de raça. Não, você começa a ver como inferior mesmo. Deve ter alguma coisa mesmo que inferioriza aquela população. Não, pessoal. São ideias construídas que a gente não pode mais, não cabe em 2026 a gente tomar esse conhecimento como verdade absoluta, irrevogável, inquestionável. Não cabe. A gente precisa questionar e revogar, principalmente dentro das escolas, com diretores que muitas vezes vêm, comete certas discriminações ou querem fechar os olhos para as coisas, e quando você vai falar, ele te silencia. Porque não é bem assim, você está vendo demais, você está interpretando diferente, porque você... E se partir ainda de professores negros, né? A direção fala, não, é porque você já tem isso aí, você tem essas questões na sua cabeça, não é bem assim, não. Primeira coisa que, abrindo um outro parêntese aqui, pessoal, quando se trata de racismo, é igual quando se trata de misoginia. Se alguma pessoa negra vier falar, chegar para você e falar, eu passei por uma situação de racismo, acredite na hora. Não desacredite essa pessoa. Isso é acolhimento. É a mesma coisa uma mulher. Eu fui assediada. A primeira coisa que faz é acreditar. Primeira coisa que se faz é acreditar. Você acolhe, recebe e fala o que eu posso fazer. E não é bem assim. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você está andando, estudando isso demais, então você está vendo isso e tudo. Não, gente, acolhe. Que onde a fumaça há fogo. Com certeza é racismo. A gente é que minimiza, naturaliza as violências. E é violências múltiplas que a gente naturaliza. Isso porque o Brasil nasceu sob violência e aprendeu a naturalizar as violências. Já é hora da gente não aceitar mais violência como natural. Tem que acabar, quebrou. Deixa eu passar. Então, o negro deixa de ser apenas explorado. Ele passa a ser definido, classificado, enquadrado, né? E esse enquadrado aí, a gente sabe, é uma linguagem policial, né? Estudado. Ele passa a ser um objeto. Um objeto de estudo. Quer dizer, ele não tem subjetividade, ele é um objeto. E isso é muito sério, porque o racismo deixa de circular apenas na força, e ele passa a circular também no conhecimento. E é aqui que a escola, que a universidade, que a imprensa e a ciência entram em cena.
A lógica racial não ficou restrita ao Estado. Ela entrou nos livros didáticos. É terrível como uma criança negra já começa a ter sua autoestima jogada no lixo através dos livros didáticos. Porque mostra as famílias brancas, aquela família margarina em volta de uma mesa, tomando um café, numa viagem fora do Brasil, e retrata pessoas negras. Nada contra, gente, a questão da profissão. Mas quando só uma população, a maioria da população inferiorizada é que está assumindo esse cargo, essa profissão, a gente precisa começar a questionar, né? Então, retrata ali os garis, né? Mostra ali para essa criança negra que ela apenas pode ser aquilo, né? Uma doméstica. Mostra esse tipo de imagem que não é positiva para a construção de identidades negras. A gente precisa se atentar. Teve um estudo, assim que a Lei 10.639, 2003, saiu, o Brasil, ele fez, através do governo, ele fez uma série de estudos, né? Kabengele Munanga foi um que organizou estudos, e ele gerou um livro chamado Racismo na Escola. Racismo na Escola. Que reúne vários artigos ali dentro acerca de estudiosos da época. E tem um lá falando sobre livros didáticos. Os pesquisadores, eles levaram livros didáticos para vários professores analisarem, para eles verem se achava questões de cunho racista no livro. Não viram. E quando os pesquisadores começaram a apresentar para eles, olha isso aqui, eles ficaram assustados. Como que eu não enxerguei isso? Como que eu não vi isso? Como que isso passou? Porque nós naturalizamos. E o movimento aqui que a gente está trazendo com resistência é desnaturalizar, é tensionar mesmo, é gerar dor no branco. Porque chega de só o negro sentir dor nesse país, né? O branco precisa também sentir um tiquinho daquilo que ele produz no outro. E aí essa lógica entrou nos livros, entrou nos jornais, entrou nas universidades, entrou nos currículos, e a sociedade brasileira aprende a pensar racialmente dessa forma. E isso não acontece apenas pela violência explícita, que a gente acha que racismo é só quando alguém está chamando o outro de macaco, é só não sei o quê. Não é. Racismo não está só na forma explícita. Ele acontece também pelo conhecimento que circula. Se as escolas não conseguem apresentar a população negra de outras formas que não seja essa que foi apresentada até hoje, nós temos um problema. Por que você não consegue ver algo positivo na população negra para apresentar ela? E até apresentar a história de forma diferente do que foi sempre contada. Só contam a história do negro a partir da escravização. Não contam mais nada. E olha, foi no retrasado, eu acho que não foi no passado, quem aplicou prova do Enem aí vai me ajudar a lembrar. Eu aplico, né? Tenho aplicado anualmente a prova do Enem, e eu acho que foi do ano retrasado que foi pedido na redação, o tema da redação foi as contribuições da população negra para a sociedade brasileira. Na minha turma que eu apliquei prova, várias redações em branco. Os meninos não sabiam dizer que contribuição a população negra tinha dado para o Brasil. Isso é responsabilidade nossa, como professor, de apresentar quais são as contribuições. Muitos não souberam, não conseguiram fazer redação.
Então, como nos lembra aí Antônio Sérgio Guimarães, sociólogo aí também, raça possui realidade social plena enquanto categoria construída historicamente nas relações sociais. E aí, sobre a democracia social, a harmonia, né, entre as raças no Brasil, que não existe, mas o Brasil faz outro movimento importante, né? Em vez de assumir explicitamente o racismo, ele passa a afirmar que aqui todos convivem harmonicamente. Surge também a ideia de democracia racial. A mistura passa a ser apresentada como prova de igualdade. Só que a desigualdade continua organizada na sociedade, nas relações entre um indivíduo e outro, nas relações de trabalho, nas relações escolares, universitárias, em todas. A miscigenação não elimina a hierarquia racial, ela organiza essa hierarquia. É por isso que o Brasil consegue, ao mesmo tempo, dizer que não é racista e continua produzindo desigualdades raciais profundas, com o discurso de que não é racista. Nilma Lino Gomes, ela chama atenção exatamente para isso. Né? Uma professora aqui da UFMG, já foi ministra na época, tinha status de ministro, mas era uma secretaria, né, de promoção da igualdade racial em 2003, no primeiro governo Lula, que a Nilma foi ministra. Então, ela chama atenção exatamente para isso. O racismo brasileiro se afirma muitas vezes através da própria negação. E Lélia Gonzalez vai falar da denegação, né? Essa dificuldade de enxergar as coisas que o brasileiro tem, né? De enxergar o racismo que ele produz, de se negar nesse lugar de racista, mas continuamente produzindo o racismo. Então, isso não ficou no passado. E aqui está um ponto central do nosso encontro de hoje, gente. Nada disso ficou lá atrás. Para a gente chegar aqui nos dias de hoje e falar, isso não existe mais. Que bom que isso não existe. Não. A gente está dialogando mais do que antigamente? Sim. Mas não acabou. Não está superado. A lógica, ela continua operando. Só mudou a forma. Hoje ela aparece na ideia de mérito, a meritocracia. Olha para você ver o que a meritocracia faz na escola, gente. A gente sabe que os seres humanos, que as crianças, não aprendem da mesma forma. Cada um tem um aparelho cognitivo, tem uma forma de construção do conhecimento muito individualizado. Quem é da educação não consegue muito lidar com as múltiplas formas, que realmente fica irreal. Mas aí o que a gente faz? A gente coloca sobre o indivíduo uma competição. Eu vou escolher uma forma de aplicar o conhecimento sobre vocês, que na sua maioria é uma forma única de aplicação desse conhecimento, de compartilhamento. Quem pegou vai ser pontuado. Quem não pegou vai ser punido. E vai ser chamado de burro. E aí as notas vão gerando as desigualdades. E aí, olha a lógica. A escola, que é essa que nasceu nessa lógica racista, só fala de Europa, só fala de França, só fala dessa ciência europeia, né? Não vê outras partes como ciência, não vê outro tipo de conhecimento.
E essa criança branca, que foi privilegiada a vida inteira, sua família tem condições financeiras, viaja com ela na Europa, né? Quando no livro didático vai lá falar sobre as Torre Eiffel, ela já conheceu a Torre Eiffel pessoalmente, e a criança que está lá na periferia, que foi negligenciada pelo Estado desde sempre, desde a pós-abolição, né? A sua família, as gerações da sua família vem sofrendo com negligência, não conhece, teve um entendimento diferenciado sobre a Torre Eiffel, ele é punido com nota diferente, com nota inferior, na sua maioria das vezes, porque ele é burro, ele não sabe, quem sabe é o outro que visitou a Torre Eiffel, foi lá pessoalmente, se quiçá tocou na torre, sei lá, tomou um cafezinho lá, olhando para a torre. Então, a gente tem formas assim, né? E aí, meritocracia, por exemplo, currículos iguais. Isso a gente já tem estudos que revelam isso. Currículos iguais. Não viu ainda. Os olhos, a raça, a raça que os olhos veem, esses olhos não viram a raça, só viu o currículo. Aí escolhe, chama para entrevista. Currículo é igual. Chega na entrevista, os olhos veem a raça. Um branco, um negro com o mesmo currículo. Ou até a pessoa negra tem um currículo até mais invejável, mais lindo. Mas a raça que os olhos estão vendo privilegia a branca, a pessoa branca com a vaga. Olha a meritocracia aí. O currículo era igual, gente, ou até melhor. Que meritocracia é essa? Né? Então, na ideia de perfil, na ideia de competência, na ideia de neutralidade, eu estou sendo neutra. Não, gente, estou sendo imparcial. Não existe imparcialidade. Nossas escolhas perpassam sempre puxando para um lado. É a escolha que a gente tem que fazer. E as escolhas que a gente faz, a gente sempre escolhe brancos para serem privilegiados, né? Ela aparece em quem ocupa os espaços de poder, em quem é legitimado como inteligente, em quem é seguido, em quem é considerado referência, né? Então, aqui, ó. Isso que eu acabei de falar. E a atividade, pessoal, de hoje, daqui a 15 dias, a gente está sempre tendo 15 dias para fazer atividade. E aí, pessoal, vou compartilhar com vocês o porquê desses prazos, né? E que a gente vai tentar ser rigoroso com esses prazos pelo seguinte: vocês são um grupo grande. E quando a gente coloca esse prazo, a gente está se organizando para poder ler com calma, para poder ouvir vocês através daquilo que vocês estão trazendo nesses 15 dias. E aí, vocês me pedem para abrir o prazo, vamos colocar, né? Igual essa primeira atividade que nós tivemos. Nem todo mundo entregou. Aí vão me pedir para abrir, vai acumular para mim, 2 atividades para olhar, num período de 15 dias em que eu estava me organizando para olhar uma atividade só. Entendeu? Eu ajudo vocês, mas eu trago o problema de vocês para mim. Eu coloco o problema de vocês no meu colo. Se alguém puder desligar o microfone, a gente já vai abrir para pergunta. Então, eu estou tirando o microfone. Eu estou tirando o microfone. Eu vi falando microfone ali no chat, acabei falando. Eu estou tirando o problema. Deixa eu desligar aqui o microfone. Ô, Carol, se você conseguir me ajudar aí, vai ser bom. Eu estou tirando o problema do colo de vocês e colocando no meu colo. Eu não posso fazer isso comigo, porque eu sou uma para muitas questões, né? E eu quero muito ler.
Cada um de vocês. Até agora eu consegui ler de todo mundo, né? Mas aí, se ficar acumulando atividades, já fica inviável. Eu já não consigo. Eu preciso me organizar. Não é chatice, né? Para alguns pode parecer, mas não é. Mas é formas de eu me organizar para conseguir dar conta. Senão, não dou, né? E a gente tem que ser realista. Até onde a gente dá conta. Tá bom? Então, vou pedir para vocês, façam nesses 15 dias, olha para você ver, é 2 atividades só em 15 dias. Uma é um texto reflexivo, a outra é comentar o vídeo, que eu vou julgar ainda no meio da semana. Eu sei que está todo mundo muito atarefado. Mas vocês acham que essa quantidade de atividade em 15 dias está demais para vocês? Vocês acham? Aí, na fala de vocês, vocês vão falar depois. Mas é isso. O que eu vou fazer só nessa primeira, porque hoje entrou muita gente de primeira vez, né? Que eu vou fazer só nessa primeira. Eu vou estender o prazo dessa atividade dos últimos 15 dias até quarta-feira. Quarta-feira, dia 13. Então, quem não fez, corre e faz até quarta-feira. E tem 2 formas de entregar essa atividade: pelo link que a gente enviou já para vocês, ou pelo Google Sala de Aula. Pode subir por lá também. Só, pessoal, se atentem de colocar o código de vocês e o nome, porque vocês estão entrando com nome diferente no Google Sala de Aula. E às vezes eu não consigo identificar quem é você, porque está muito diferente da inscrição. Então, na atividade, coloquem lá o código e o nome para eu saber e conseguir colocar a participação de vocês. Na nossa formação, a gente não trabalha com nota, é participação. Entregou, fez, entregou bonitinho, dentro do prazo, tem a participação. Não fez, não tem participação. A gente não trabalha com nota, tá bom? A segunda atividade vai ser um vídeo lá para quarta-feira, no mais tardar quinta-feira, a gente posta um vídeo e vocês comentem o vídeo. Quem não estava no início, porque bem no inicinho eu falei sobre isso, algumas pessoas, muitas pessoas, mandaram e-mail, mandaram zap, ou chamaram no direct do Instagram, falando que não estavam conseguindo comentar no vídeo. Gente, só consegue comentar no vídeo quem segue. A gente colocou isso porque tem pessoas mal intencionadas que não nos seguem e jogam ali comentários indelicados, racistas, nos vídeos da gente. Então, para as nossas atividades, eu coloquei para esses vídeos, eu fechei esses vídeos para terem comentários somente de quem segue. E aí vai precisar seguir a conta do Resistência, porque é um collab entre o Resistência e comigo. O Resistência e as 2 contas minhas, para evitar esses haters aí nos vídeos, ok? Não é nada demais, é só seguir as contas e fazer os comentários. Muita gente fez, achei muito bacana, estou gostando demais, né? Eu estou deixando, interagindo com vocês lá nos comentários, deixando uma falinha bem bacaninha também. Só não fiz essa semana, porque eu fiquei a semana inteira em viagem, né? Comecei no domingo, 1h a sair, e voltei ontem. Então, os comentários do Instagram ainda vou deixar lá para vocês, ou então só vou curtir com o coração, que se ficar muita coisa, né? Se vocês começarem a entregar atividade demais e acumular muito, se ficar muita coisa, eu vou começar a dar um coração, mas não quer dizer que a sua mensagem foi menos do que outras que eu comentei. É só questão de organização mesmo, tá, pessoal? Não leve nada disso para o coração, achando que vocês estão... aquilo que vocês fizeram
vale menos, tá bom? Então, vamos lá. E, para fechar, o Brasil, ele aprendeu a pensar com a lógica racial, né? Só retomando. E quando uma lógica vira forma de pensar, ela deixa de ser percebida, gente. É isso. Não é porque eu não vejo, é que não existe. Não. Os nossos olhos não alcançam tudo. É só você olhar para o horizonte, seu olho alcança até onde dá. Mas não quer dizer que aquilo que o seu olho não está alcançando não existe. Existe, é só seu olho que não está vendo. Então, o que a gente está fazendo é colocando uma lupa nos nossos olhos agora para a gente ver questões que a gente não via antes, né? Então, o desafio não é apenas estudar sobre raça, sobre racismo, é perceber como ele organiza aquilo que parecia normal. E vale a gente perguntar, né? E abrir já para o diálogo com vocês. Se a forma como aprendemos a ver o Brasil foi construída, o que precisa ser reorganizado para que a gente consiga enxergar diferente. Tá? Então, está aberto agora para a gente dialogar. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui, a primeira pessoa que está aparecendo para mim aqui é a Laila. Laila, pode falar. Pode falar. Ei, tudo Peraí, bem? Laila. Laila. Só um minutinho, segura aí. Deixa eu tirar a gravação. Lembra? Nós falamos que não íamos gravar esse momento. Deixa eu tirar aqui.